Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. No ar, esse espaço de esclarecimento da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo sobre os assuntos do cotidiano. Você pode mandar sua pergunta para a gente pelo código de área 11 99 831 8195. Hoje a gente fala sobre um assunto muito importante, sobre os desafios que são enfrentados na terceira idade. Para muita gente representa um momento de descanso, né? Quando a vida profissional já não tem o mesmo ritmo, a preocupação muitas vezes com os filhos, né? Que estão ali dentro de casa e existe o cuidado, né? De conseguir sustentar toda a família. Tudo isso muitas vezes, né? Em alguns casos, diminui. Mas para muita gente também, a chegada à terceira idade pode representar solidão, tristeza. A gente então vai responder algumas dúvidas que chegaram a nós sobre esse assunto. Nosso convidado hoje é o ministro pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Jaime Bertolin. Seja bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Sempre uma alegria, um prazer estarmos aqui no Comando da Esperança. Bom, irmão Jaime, a gente começa com uma pergunta que chegou de Manaus, Amazonas, da Francisca Maria de Souza. Ela nos escreveu assim: grandes desafios acontecem durante o envelhecimento, como a fragilidade na saúde e na força física. Então ela questiona: qual é a lição desse ciclo de vida para o espírito encarnado? E por que chamar essa etapa de melhor idade? É melhor idade, realmente. É a minha idade, é a melhor idade. A gente agradece a pergunta da irmã Francisca Maria de Souza. E à medida que a gente recebe a pergunta, a gente vai fazendo algumas anotações para tentar levar até você, irmã Francisca, e a nossa audiência, esses esclarecimentos, esses ensinamentos que a religião do terceiro milênio nos proporciona. E eu busquei para trazer no início da nossa conversa uma grande lição para o nosso espírito, para todos nós, independente inclusive da idade. Mas, para quem está nessa faixa etária, o irmão Paiva, no seu blog paivaneto.com, tem um artigo com esse título: Jamais aposentar-se da vida. E olha a mensagem que ele escreve, e eu destaco e ofereço a você, irmã Francisca, e a todos que estão conosco na audiência. Ele diz assim: nas instituições da boa vontade, na LBV, na religião divina, não acreditamos em velhice como sinônimo de coisa deteriorada. Ninguém é velho quando tem um bom e grande ideal. Pode não mais carregar um piano, não mais passear de motocicleta. Se possui, porém, ânimo dentro de si, é jovem. As pessoas, a certa altura da vida, precisam, com raras exceções, aposentar-se de seus empregos. Mas não o devem fazer com relação à vida. Devem ir à luta enquanto puderem respirar. Isso é um destaque desse artigo, Jamais Aposentar-se da Vida, que você lê na íntegra no blog paivaneto.com. E também nos lembramos, no Antigo Testamento, o livro de Eclesiastes, no capítulo 1º, 3º, versículos de 1 a 4, uma lição que serve para a nossa vida eternamente. Quando nós lemos que tudo há um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, portanto, na nossa vida material. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Quer dizer que o nosso estado físico, com 60, 70, 80, 90 anos, faz parte da vida. É um processo natural. Então, tudo na natureza vai envelhecendo, mas o espírito sempre jovem. O ânimo, a coragem, a disposição, a perseverança, a boa vontade, porque esse passar do tempo é na natureza como um todo. A gente não vai escapar dessa situação. Agora, passado todos esses anos, qual a experiência que nós adquirimos? Na caridade, na prática da boa vontade, na convivência fraterna. E eu estava ouvindo o casal de Brasília, há pouco, falar aqui na nossa programação, de ser um diácono, de ser uma diaconisa, de trabalhar, de ajudar as pessoas de diversas maneiras. É uma forma de fazer com que o tempo de vida seja bem aproveitado.
seja construído para que nós tenhamos, nessa idade mais madura, tenhamos esse conforto, tenhamos essa experiência adquirida, tenhamos essa felicidade. Agora, não podemos deixar de cuidar da nossa saúde física, né? Uma boa alimentação, o sono, fazer caminhada. Você consegue ir numa academia? Vai fazer academia. Ah, mas aqui não tem. Geralmente nas praças hoje sempre tem alguns aparelhos que nos ajudam a manter a nossa atividade física em ação, em construção. Então, cuida do corpo também para que nós tenhamos, junto com o espírito, um envelhecer mais alegre, mais feliz e bem melhor, mais bem aproveitado. Sem dúvida nenhuma. A gente agradece mais uma vez a Francisca Maria de Souza, de Manaus, Amazonas, por compartilhar a sua questão com a gente. E a gente traz ainda uma pergunta que chegou de Belo Horizonte, Minas Gerais, do Jailson Guimarães. Ele assim nos escreveu pelo WhatsApp. Existem pessoas que sentem verdadeiro pavor do envelhecimento e recorrem a recursos de conservação do corpo que muitas vezes trazem grandes sofrimentos e frustrações. Então ele pergunta, como a espiritualidade ecumênica ajuda a vencer esse medo? Não podemos ter medo porque é um processo natural, não? Nós devemos ter esse entendimento, essa compreensão. E dentro daquilo que eu pensei em trazer para você, Jailson, e para todos os que estão conosco, eu me lembrei de uma página do nosso irmão Paiva, que ele publicou aqui, nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, na página 498, um adendo que ele dedica, e o título é interessante, o jovem. Nós estamos falando de melhor idade, e o irmão Paiva então traz esse artigo, esse adendo com esse título, o jovem. E eu dedico a você, Jailson, e todos os que estão conosco, e todos os que estão nessa faixa etária. Vejamos o que escreve o fundador da comunicação 100% Jesus. Ele diz assim: é indispensável ressaltar que o conceito que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo possui de juventude não se prende a pouca idade física. Ali o conceito está bastante claro. Ele diz assim: jovem é aquele que não perdeu o ideal no bem. Repito sempre. Destacados personagens da história fizeram revolução em idade avançada. Recorro à Antologia da Boa Vontade, uma publicação de 1955, para ilustrar de forma categórica meu ponto de vista sobre o real significado de juventude. Então, lá na Antologia da Boa Vontade, 1955, o irmão Paiva transcreve para nós o seguinte: quem, durante a existência, soube cultivar lado a lado espírito e corpo, não pode e nem deve, aos 60 anos, julgar-se velho. Porque nessa época, é bom lembrar, 1950, 60 anos, a pessoa já era considerada velha. A expectativa de vida era outra, né? Hoje a expectativa de vida já está nos 75 para 80, né? Mas considere, irmão Paiva, considere-se, por exemplo, que Kant, o famoso filósofo, escreveu aos 74 anos a sua antropologia, a sua metafísica, a sua ética. Também aos 74, Tintoretto pintou uma tela de mais de 20 metros por quase 10, o célebre Paraíso. Ainda aos 74, escreveu Verdi a sua ópera Otelo. Aos 80, a sua obra-prima Falstaff. E aos 84, concluiu as 4 imorredoras páginas religiosas: Ave Maria, Stabat Mater, Laude alla Vergine Maria e Te Deum. Catão, aos 80, começou a estudar grego. Lamarck, aos 78, publicou a História Natural dos Invertebrados. Goethe, só aos 80, completou sua obra-prima Fausto. Tennyson, aos 80, escrevia sua célebre obra Crossing the Bar. Fontenelle, um dos enciclopedistas, dizia aos 90 que nunca sentira a menor falha em sua memória ou em seu raciocínio. E o quadro histórico, Batalha de Lepanto, foi pintado por Tiziano aos 88 anos de idade. E ele resume, fechando: é bom refletirmos sobre isso. Então, a idade
para o espírito que pratica o bem, que vai em busca da espiritualidade, o corpo físico diminui a energia. Mas a mente está sempre bem, o coração sempre alegre e feliz, e não tem idade velho, não. Aí nós seremos sempre e eternamente jovens. A gente traz ainda, irmão Jaime, a pergunta da Sueli Góes, de Vargem Grande Paulista, no estado de São Paulo. Assim ela nos escreveu: tenho filhos e netos, mas hoje moro sozinha por opção minha. Tenho uma rotina tranquila, faço parte de grupos de convivência, mas há momentos em que sinto uma tristeza muito grande. Então ela pergunta: isso é normal da velhice? Como buscar o amparo da espiritualidade? Olha, a espiritualidade ecumênica está sempre do nosso lado. Então, muita prece, muita oração, boa leitura. Por exemplo, acompanhar a cruzada da religião divina aqui na comunicação 100% Jesus, ou nas nossas igrejas em Jundiaí, em São Paulo, capital, em outra cidade que a irmã possa frequentar, também vai ajudar bastante a afastar qualquer sentimento de solidão, de tristeza e buscar esse otimismo tão necessário. Sempre lembrando que quando nós estamos sozinhos materialmente, nós não estamos sozinhos espiritualmente. Então, na hora que você se sentir assim, minha irmã Sueli, pegue um livro, ouça uma boa música, ligue aqui na comunicação 100% Jesus, que de hora em hora tem uma prece para fortalecer o seu coração. E não podemos nos esquecer do grande amigo Jesus. E aí, para você, eu tenho a alegria de lhe oferecer do livro da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, as 7 igrejas da Ásia, Esmirna. Nesta página 251, o irmão Pablo nos oferece esse ensinamento, a permanente companhia do Cristo. E quem tem a companhia do Cristo não fica triste, não está em solidão, nunca estará sozinho. Ele escreve assim: Jesus nasce e renasce todos os dias nos corações de boa vontade, que é o seu caso, Sueli, coração de boa vontade. E igualmente Jesus volta por antecipação nas ações das criaturas que cultivam o seu ideal no bem. Portanto, o divino amigo está sempre conosco, vivo e atuante, como esteve desde o princípio das eras e eternamente estará. Afinal, já vimos que ele é o primeiro e o último, o registro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Daí proclamarmos o seu Natal permanente na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Pois, quanto mais houver a presença bendita de Jesus, menos espaço haverá para ódios e medos. Consequentemente, digo eu, para a solidão, para a tristeza. Então, busquemos a companhia do Cristo. Vamos trazê-lo para perto de nós, porque ele nunca esteve longe da gente. Então, prece, oração, essa entronização desses ensinamentos. E claro, né? Você faz parte de grupos de convivência, muito bom. Continue. Essa sociedade que você convive, esses amigos, vão lhe ajudar também a encontrar paz, alegria, conforto, prazer de viver, que a gente não deve perder nunca, né? Sempre lembrando que o grande segredo da vida, nos ensina a religião divina, o grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Então, como nós vamos amar a vida? Fazendo bem, amando os nossos semelhantes, vivendo com amor no coração e compartilhando esse amor com aqueles que estão à nossa volta. A gente agradece a Sueli Góes, de Vargem Grande Paulista, no estado de São Paulo, por confiar a religião divina nesse espaço de esclarecimento. A gente lembra você que esse é um espaço permanente de diálogo, de conversa e ponto de encontro entre a sua dúvida e o esclarecimento da religião do amor universal. Você pode mandar sua pergunta para a gente agora pelo WhatsApp, código de área 11 99 831 8195, também pelos comentários do canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. A gente agradece a participação do ministro pregador da Religião Divina, irmão Jaime Bertolin, e encerra com a nossa saudação legionária. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.